Fala pessoal, estamos começando mais um Sorte ou Estratégia e hoje eu estou nesse belíssimo lugar, uma casa linda dos amigos meus. Na verdade, a corretora, uma das corretoras mais bonitas de Limeira, não vou falar a mais bonita para não deixar os outros enciumados também, né? Mas estamos aqui na Nova Solução hoje conversando com esses amigos, Zé Roberto e Ari. Eu queria que eles se apresentassem para vocês conhecerem, mas antes de mais nada, você que sonha em comprar um imóvel de alto padrão, já segue a corretora deles aqui que vai estar aqui abaixo. Já manda esse link para quem sonha, para sua esposa que sonha comprar um imóvel de alto padrão, porque eu tenho certeza que aqui eles vão conseguir ajudar vocês e esse bate-papo com certeza será de extrema relevância para você que sonha em adquirir um imóvel novo ou queira vender o seu. Beleza? Vamos lá. E aí, Zé, se apresenta para a galera. Vamos começar pelo Zé, pelo diretor, depois vamos para o Ari. Zé, fala aí para a galera quem é o Zé, casado, esse moreno bonito. Gato todo bonito, hein? Elegante. Bom, gente, vamos lá. Meu nome é José Roberto, tenho 44 anos, sou casado com a Roberta, tenho um filho maravilhoso, o Emanuel, de 8 aninhos. Sou sócio-diretor aqui da Nova Solução Imóveis. Eu já estou no mercado há mais de 10 anos e tenho a melhor equipe. Olha, deixou uma canja para a equipe, hein? Uns que faz a diferença aqui da equipe, está comigo aqui ao meu lado, Ari Ferraz. Esse é o José Roberto. Boa. Ah, gratidão. E aí, Arizão, já fala também, já deixa uma canja desse novo casamento, né? Novo casamento, né? Meu nome é Ari Ferraz, recém-casado com a Luciene Ferraz. Bom, vamos lá. Tenho 33 anos, 5 anos nessa profissão maravilhosa, apaixonado pelo que faço. Eu confesso que eu me encontrei na vida quando eu entrei para o mercado imobiliário. Olha, cara. Não, e o que me surpreende é você dizer 5 anos, porque a gente se conhece há pouco mais de 2 anos, talvez, e para mim que você já, acho que a gente nunca entrou nesse assunto, mas para mim que você já trabalhava com isso há mais de 15 anos, sei lá, pela experiência que o homem tem, Zé. Sim, eu falo muito que a intensidade, ela distorce o tempo. Tudo vai de como você busca, de como... E a gente aqui está o tempo todo, né, meu amigo? Sim. A gente está o tempo todo tentando se atualizar e o estudo, ele faz com que a gente ganhe essa impressão que eu te passei de mais de 5 anos. Legal, pô, legal, já dá um baita de um conteúdo aí esse início. Eu queria falar um pouco, a gente vai falar um pouco sobre mercado de alto padrão, formas de compra, como que os clientes de vocês aqui finalizam as negociações com vocês. E eu queria começar dizendo sobre, ou melhor, perguntando sobre o mercado. Vocês são especialistas em mercado de alto padrão, certo, Zé? Correto, isso mesmo. Tá, desde quando vocês iniciaram ou isso teve um momento crucial que vocês decidiram trabalhar com alto padrão? Foi uma pergunta bacana. Eu vou tentar aqui resumir, tá? Tá. A Nova Solução já está há 8 anos no mercado, conforme eu disse, e nós já começamos já com alto padrão e luxo. Quando nós, no caso, abrimos a Nova Solução, eu com o João Marcelo, que é o meu sócio, nós começamos numa salinha de 8 metros quadrados. Foi na Boa Vista. E eu já tinha a experiência, a expertise, já de conhecer inúmeros condomínios, né? Porque antes de, no caso, montar a Nova Solução, eu trabalhei 5 anos vendendo piso e revestimento. Foi onde eu tive a oportunidade de, no caso, adentrar em inúmeros condomínios, né? Saía batendo de casa em casa, oferecendo pisos e revestimentos. Então isso, para quando eu virei corretor e a gente fundou a Nova Solução, isso me ajudou muito. E além disso também, eu me formei em design de interiores, onde consegui fazer a diferença e fazer inúmeras captações já com essa experiência que eu tive aí há 5 anos atrás vendendo pisos e revestimentos. Olha que legal, cara. Legal essa história, não sabia também disso. Ou seja, você começou visitando o condomínio por conta do seu trabalho, vendendo piso, e ali você falou, cara, como que foi isso daí, Zé? Você quero entrar nesses condomínios, quero morar, não sei se você já morava num condomínio, como que foi isso? Você fala na época que... Do piso ainda, como que você fez essa transição para ser um... Legal, é muito bacana isso, eu falo que é providência divina, porque nós temos o Martim Medeiros, né, que é um parceiro nosso, o Ari conhece ele, né, um cara sensacional, e a minha história comercial começou através dele, né. Eu era metalúrgico, fiquei de quase 15 a 20 anos na metalúrgica, e o dia o Martim falou assim para mim, eu fui fazer os móveis planejados da antiga casa que eu morava e a gente se conheceu. Aí eu costumo dizer que o nosso santo bateu, né? O Martim gosta de falar, eu gosto de falar pouco.
E daí era para mim ir trabalhar para o Martim, porque na época ele tinha uma loja de marcenaria, daí acabou não dando certo e eu fui trabalhar na Toda Casa Acabamentos, né? Que na época os proprietários eram o Rogério e o Palmiro, que eu tenho uma eterna gratidão. E eu fui contratado especificamente para ser consultor externo, né? Só que eu não tinha expertise nenhuma, porque eu tinha, assim, respeitosamente falando, eu tinha aquela filosofia de, no caso de CLT, né? Acostumado com salário fixo, né? Pegando o vale no dia 15, o pagamento no final do mês. E um dia eu conheci o Martim, adentrei a loja dele com a Roberta e a gente começou a conversar. Ele viu o potencial na minha pessoa, gostei dele e daí ele me indicou para Toda Casa. O início foi esse, né? Ali foi seu início comercial, isso, ok. foi a minha primeira experiência e eu fui contratado para ser consultor externo. A loja me fornecia um carro e a minha missão era trazer novos clientes. Como você perguntou, né? Como que você adentrava o condomínio? Eu sempre pegava internamente, né, no caso, os contatos de pessoas que já tinham comprado na loja. Tá. E daí, muitas vezes, né, eu ligava para essa pessoa, preciso fazer uma visita no condomínio para fazer algumas captações, você pode me liberar? Então, a gente usava dessa estratégia. Legal. Aí, nesse momento, você se encontra no mercado de alto padrão e aí, qual momento você vira corretor? E a pergunta que eu já quero te deixar, foi sorte ou estratégia isso? Cara, eu acredito que foi assim, eu não acredito em sorte, eu acredito em muito trabalho, né? E ao mesmo tempo foi estratégia. Por qual motivo? A Roberta, que é minha mulher, ela foi fundamental para esse meu desenvolvimento, né? E no decorrer desses 5 anos, a Roberta me motivou a tirar o CRES. Legal. O CRES, só que eu continuei trabalhando na Toda Casa Acabamentos. Aliás, o Bruno César, que está com a gente aqui hoje, né? Hoje ele faz parte do time da Nova Solução. Ele era o meu coordenador de vendas lá na loja. Olha que legal. Isso, então aprendi muito com ele. E daí eu tirei o CRES e depois, em 2016, eu me desliguei, né? Da Toda Casa Acabamentos, foi onde eu encontrei o João Marcelo em uma construtora. Estava eu com a Roberta nessa construtora, a gente ficou pouco tempo, uns 120 dias, porque nós tínhamos ideias diferentes da construtora. E conheci o João e daí saiu. E aí entrou no mercado de imóvel. Exato. O João queria abrir, no caso, uma construtora. Eu falei assim, cara, você é engenheiro? Eu falei assim, não, eu tenho um curso superior de administração. Perfeito. Eu tenho um curso de design de interiores. Então não vamos dar o bote errado, né? Como a construtora deu aqui. José, vamos então abrir um imobiliário? Tá, mas isso custa, né, João? Eu falei assim, não, a gente a princípio contrata um departamento jurídico e contrata o contábil. Eu ajudo o jurídico porque é minha área de administração, de documentos, e você corre atrás das vendas. E assim está até hoje, né? E foi assim. E daí, para concluir, né, que foi muito gozado, com 15 dias de Nova Solução, o cliente me ligou. Ah, José, eu estou vendo aqui o site da Nova Solução, é bacana e tudo, só que eu percebi que vocês têm muito pouco imóvel, né? A gente tinha acabado de começar e tudo, e aquilo foi um puxão de orelha para mim. Daí veio lembranças, né? Todo dia, quando eu não tinha meu negócio, eu pegava o carro da loja e ia lá fazer a captação, e a minha missão era trazer novos clientes para a loja, né? Para os demais vendedores vender. E agora eu tenho o meu negócio, eu estou escutando isso, peraí, deixa eu fazer o que tem que ser feito. Olha que legal, cara. Foi basicamente isso. Muito bom, cara. Respondi Parabéns sua pela... pergunta? Respondido. Obrigado. Não, eu falo porque tem muitas pessoas que sonham com algo e aí, por exemplo, você talvez já estava sonhando com um alto padrão no seu antigo emprego, vendendo para esse público e ali você se encontra, mas muito bacana. Parabéns pela história, Zé. Ari, deixa eu te fazer uma pergunta, e a primeira que eu marquei aqui sobre o imóvel de alto padrão. O que define o imóvel alto padrão? É o preço, é o condomínio, é a localização? O que define ser um imóvel alto padrão luxo ou um padrão, não sei como que chamam, com padrão convencional? Sim, vamos lá. O que define? Alto padrão, a gente tem um ditado no mercado imobiliário que é o início do alto padrão também. Depois a gente já vai para o imóvel popular. Isso é muito de região. Então, o que define é valor? Não é. Porque a gente tem imóveis de grande valor aqui na imobiliária que ele não se caracteriza alto padrão. Por quê? Você entra, o acabamento
era alto padrão há 20 anos atrás. Então ele já deixou de ser alto padrão hoje. Então o que define é acabamento, principalmente questão de acabamento. Você concorda, meu amigo? Sim, a gente pode acrescentar, meu amigo, também localização, né? Alto padrão e luxo, localização que Não necessariamente precisa ser num condomínio? O alto padrão? Sim. É difícil. Então, é assim, ó, se você der um Google Em Limeira. aí, eu costumo Tá. dizer, se você der um Google aí, vamos falar de condomínio a princípio, você vai ter alto padrão que vai se iniciar de 1,5 milhão e chega a ter 3 milhões. Acima de 3 milhões já é alto luxo, daí vai embora, chega a 100, 200 milhões. O que acontece daí? Você pega alguns bairros aqui em Limeira que tem casas que custam acima de R$1 milhão, em bairros abertos. Sim. Então a gente já pode considerar que são casas de alto padrão, entende? Mas se tratando de condomínio, que é a nossa maior especialidade, né, Ari? Eu acredito que a localização do condomínio, né, ela tem que ser numa parte bem comercial, bem próximo do centro. Tem que ter uma infraestrutura, né, de colégios, de padarias, restaurantes, né, empresas. Correto? Esse tema ele é bem assim, Abrangente, né? ele é bem abrangente, mas tem definições e definições, igual o José comentou, 1,5 milhão. Alto padrão é muito relativo. Para muitos clientes é errado a gente falar que o imóvel dele não é alto padrão, né? Só que tipo, o que define o alto padrão é assim, vai ter algumas opiniões dentro do mercado imobiliário que vai divergir ali de outras, então é bem delicado, mas simplificando, localização, como o Zé muito bem colocou, e acabamento, tá? É que agora tem o luxo, né? Sim, foi o que ele você comentou. pode também colocar, acrescentar aí, meu amigo, a localização interna também do imóvel tem que estar bem localizada dentro do condomínio. A área total do terreno, a área construída da casa, né? E pé direito, vai ser pé direito baixo, é um sobrado, é uma casa terra, então tudo isso valoriza, isso deixa o imóvel, né, mais valorizado, mais de alto padrão e de luxo. Legal. E o acabamento é assim, eu costumo dizer que é tipo 5, 6 em 1, né? Você tem que ter uma localização bacana do condomínio, uma localização bacana, o terreno dentro do condomínio, uma fachada extraordinária, o layout inteligente e um acabamento que esteja à altura de todo esse contexto. Bacana, cara. Obrigado pela explicação e acho que deu para você entender sobre vocês, quem está assistindo, entender um pouco mais sobre isso, porque isso foi sempre uma questão, o alto padrão é só dentro de condomínio. Cara, você vai, aí o Ari pontuou talvez região, né? Região. Você vai em São Paulo, por exemplo, você vai ali no próximo a como que é o nome do bairro, gente? Jardins ali, enfim, pessoas famosas moram ali, são casas de alto padrão, inclusive parece que uma casa é um condomínio, né? Aqui na nossa região, que é mais interior, não tem muito esse tipo de imóvel, né? E o que é alto padrão aqui, você vai para Alphaville, por exemplo, Barueri, Já não é, né? já não é alto padrão. Ela é outro mundo, né? É outro mundo. E aí você vai para a capital, já mudou também, sabe assim? Então é muito. Então a gente fala do alto padrão do interior e de Limeira. Sim. Aqui o alto padrão ele começa a ser chamado e categorizado em um valor bem pequeno próximo à capital, porque com certeza esse podcast vai para muita gente. E a gente não quer, peraí, 1,5 milhão alto padrão, não. Tá bem explicado então, né? Boa. Assim. Gente, e quando a gente fala de um imóvel de 2, 3, 10, 20 milhões, a primeira pergunta que vem é como essa galera compra esse imóvel, velho? Tipo, isso sempre me deixou, é que nem carro, né? Você vai ver esses carros de alto padrão, né? Um carro super esportivo. Como que essa galera compra esse imóvel? É financiado? Entra muita permuta? Como que é para vocês? Como que esse pessoal compra esse tipo de imóvel? Vamos pontuar um imóvel assim, 2 milhões, 3 milhões, como que esse pessoal compra esse tipo de imóvel? Tá, ótima pergunta. A grande maioria permuta, tá? Como parte de pagamento. Como parte do pagamento. Então o que seria permuta? Porque muita gente entende, permuta é a troca. Então você coloca algo como parte do pagamento, seja um imóvel, seja um carro. Quando o valor é maior, é muito comum permuta. Agora, igual você citou, 3 milhões. 3 milhões
tem muita gente que compra, muitas vezes só no financiamento, só... Quando você parte de 5, é difícil à vista, né? Muito difícil. Aí é permuta, assim, vai vir algo. Pelo menos 1 milhão em permuta a gente acaba recebendo aqui. Legal, cara. Porque é uma pergunta bem, talvez, pertinente do público que quer saber sobre esse tipo de imóvel, né? Para mim foi sempre uma dúvida, cara, será que o banco financia tudo isso? E hoje assim, eu acredito que financia, sim, né? A gente já tá mais dentro desse contexto, mas o banco limitou bastante, né, Zé, sobre isso? Bastante. Hoje o banco, ele tá, assim, ele tá bem, como que eu posso colocar? Não é estudioso, me ajuda aí, ele tá bem... Criterioso, né? Essa é a palavra correta, cara. Bem criterioso, ele está fazendo uma análise de mais profunda. Isso por conta da alta da Selic, você acha, Zé, não? Eu acredito que não, é porque sempre tem inadimplência, né? Assim, a gente nunca fica sabendo da quantidade, etc. Mas eu acredito que é um momento, né? Que o mundo está vivendo, não só o Brasil. Então, quando a inadimplência aumenta, eu acredito que eles começam a ser mais criterioso na questão de aprovação de crédito. Sim. E com o aumento da Selic também, isso faz com que os juros vá lá para cima usando outras estratégias como parte de pagamento. As últimas vendas nossas está acontecendo através de consórcio, através de permuta. O financiamento ele diminuiu um pouco, por quê? Porque o valor do financiamento, quando você lida aí com 3, 4 milhões, ele é bem expressivo. Sim. Tá? E muita gente compra usando de estratégia depois de amortizar com consórcio e outras estratégias para quitar rápido, tá? O imóvel, mas assim, na grande maioria, o que engessou muito? Isso e a entrada. Antigamente você comprava com 10% de entrada, aí depois foi para 20%, atualmente 30%. 30%. Então você compra lá um imóvel. Hoje, esquece, pode ser o melhor cliente, tem que ter 30% de entrada. Exato. A princípio é o que o banco pede. E também uma informação importante também, né, Henrique, você falou em questão da taxa de juros. O que acontece? Desde quando, né, a gente fundou a Nova Solução Imóveis, foi 2016. Era uma época que o pessoal falou que o Brasil estava em crise, né? E a pergunta existe até hoje, certo, Ari? Então, com o aumento agora da taxa de juros, qual que é a minha leitura comercial? O cliente ele está ainda financiando, né? Porém, a parcela tem que caber dentro do orçamento dele. Ou seja, se ele iria financiar 1 milhão, ele não está financiando mais 1 milhão, ele está financiando 600 a 700 mil. Por quê? Daí ele consegue ajustar a parcela. Daí, atrelado a isso, né, ele tem que dar uma permuta um pouquinho maior. Sim. Para compensar aí esses 30% que ele não está financiando, entende? Sim. E hoje essa alta, cara, assim, no mercado que está tendo, a gente está vendo, virou moda, né? A gente vê muita gente no Instagram ensinando a construir, a captar recurso de banco, construir para revender, para lucrar em cima. Isso dificulta, atrapalha o trabalho do corretor ou facilita? Em partes, no alto padrão facilita, em partes, tá? Quando o mercado ele começa a recuar, começa a surgir novas oportunidades. E aí tudo vira, e aí tudo muda. Então você vê muita gente que estava em alta, dando um passo para trás, e aí entra as oportunidades. E a nossa carteira aqui da Nova Solução, por exemplo, a gente tem muito investidor. Então, no alto padrão, a gente acaba se saindo bem. Quando a gente já se trata de imóvel popular, dificulta muito. Por quê? Porque daí os construtores acabam deixando de construir porque eles estão iniciando. As vendas travam bastante na questão do imóvel popular de menor valor. Já no alto padrão, a gente tem só uma troca, mas acontece bem. Legal, Acontece bem. legal. Então, é isso. Mas essa alta da Selic, ainda sobre compra, né? Isso daí acabou dificultando, isso não interferiu o trabalho de vocês? É óbvio que em meio à crise, a gente aumenta a boca do funil ali para captar mais e continuar a venda. Mas isso antigamente, talvez, não sei se vocês têm esse dado, mas antigamente talvez teria que captar 10 clientes para vender para 5, hoje tem que captar os 15 para vender para 5.
Ou isso não mudou, Zé? Então, o que eu enxerguei dentro desses meses com a para nós aqui da Nova Solução, eu acredito que não. Porque, como eu falei há minutos atrás, quando nós fundamos a Nova Solução, foi numa época que a permuta já estava forte. Né? Então, qual que foi aí a estratégia da Nova Solução, né? A sacada? Foi não deixar, né, o cliente parar de financiar, porque as nossas vendas, ela é gerida aí quase 90% através de financiamento ou um consórcio, né, quando o cliente faz a escolha. E a permuta, a gente tem que conseguir ajustar a parcela. Então, assim, independente da taxa um pouco mais alta, se a parcela cabe no bolso do cliente, ele está fazendo o financiamento. Sim. E também a sacada aí, né, o ponto crucial é você ir amortizando, né? A gente sempre orienta o cliente a ir amortizando, né, independente da tabela que ele escolheu, se é a tabela saque ou a tabela price, para quê? Para diminuir os juros, né? Tá. E ele pagar o imóvel o mais rápido possível. Mais rápido. E uma outra estratégia também, inclusive, a gente pode falar isso aberto, porque eu falo que os grandes profissionais, quem realmente dá uma consultoria para o cliente sabe, é que o que hoje está se formando uma fila de pessoas querendo comprar quando a Selic abaixar. Então ela fala, peraí, eu não vou comprar porque está muito caro, olha o valor da parcela, olha a entrada, e essa fila vai se acumulando. E aí o que acontece quando abaixa os juros? Todo mundo vai e aí acaba a oferta. A lei da demanda, ela vem. Então hoje, nós da Nova Solução, a gente não sentiu tanto esse impacto, porque a gente também presta consultoria. Então a gente explica para o cliente qual que é a estratégia dele para o futuro. Igual nesse caso, o cliente que quiser saber a estratégia vai ter que vir aqui. A gente vai entregar meio ouro. Já deixou a pílula de ouro que a gente ia entregar no final, Ari. Nós tá entregando. Não, mas muito boa a estratégia. Inclusive, a gente vai falar um pouco da nossa parceria que a gente tem aqui com a Nova Solução também. Os corretores aqui buscam, e isso é muito legal, porque hoje, antigamente, cara, o vendedor ele era talvez demonizado, vou até usar uma palavra pesada com isso, mas antigamente o vendedor era demonizado porque ele só queria vender. Hoje já não é mais assim, o cara não basta ter um bom papo, ele precisa de fato prestar uma consultoria. E eu vejo que é isso que vocês fazem muito aqui, né? Tipo, cara, vou te vender um financiamento que tá te solucionando um problema agora, mas em contrapartida ele tem um juro alto. Mas eu também te entrego isso daqui que te ajuda com a amortização. Eles estão buscando no consórcio também isso, que a gente fez a parceria justamente por conta disso, né, Ari? Falando sobre um pouco dessa amortização. Hoje tem crescido muito também. Esse é o nosso ramo de atuação e que a gente tem feito muito o interveniente quitante, que para quem não sabe, e eu vou deixar isso para você explicar, mas o interveniente quitante dá para ser feito com consórcio e tem crescido muito isso nos últimos tempos. Inclusive, vou até deixar talvez o link se a gente encontrar, mas eu acredito que vai ter no G1. Eu vi esses dias uma corretora de São Paulo falando a crescente que teve de interveniente quitante através do consórcio. O que é um interveniente quitante? O que é o interveniente quitante, Zé? Você pode responder para a gente? Vocês dois aí fazer um compilado de tudo isso? Eu vou responder com o dia a dia, tá? Tá. Interveniente quitante nada mais é um exemplo. Você, Henrique, vai comprar a casa do Ari. E você vai financiar, independente se vai financiar 50%, 60%. Só que a casa do Ari tem um saldo devedor. Ok. No banco X. Daí você está financiando no banco Y. Ambos irão se conversar, ambos os bancos, para o banco Y fazer a quitação do banco X. E isso está acontecendo muito com o consórcio. E essa é a busca que a galera tá tendo, né? Faz um financiamento ali, talvez teve uma sorte e não teve a estratégia, que esse é o nosso tema, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O cara teve a sorte de achar um imóvel bacana e não teve a estratégia de se poupar durante um tempo para ter aquele imóvel, e ele precisa
para poder usufruir da sorte, ele precisa, sem estratégia, ir lá e financiar. Mas aí a gente vem com a estratégia, com o consórcio, e ele faz esse interveniente quitante através do consórcio, é isso? É isso, a administradora, nesse caso, vai e quita a dívida. Na verdade, ela quita a dívida e faz um novo contrato para esse cliente. E esse interveniente quitante, olha, ele causa uma economia, um impacto quando a gente pega a Selic como está agora, que é os juros lá em cima, e aí você pega, por exemplo, as taxas hoje de administradora, as parcelas, e é isso que a gente fala sobre prazo, e é isso que a gente fala sobre consultoria. É aí que está a diferença tá. Igual assim, ó, recentemente tem um grande amigo meu que comprou um imóvel comigo, e assim, ele é conhecido como o rei do consórcio, sabe? Acho que eu sei quem que é. E apareceu um imóvel que a esposa dele falou, olha, é esse o imóvel. Quando a esposa entra na jogada, né? Vai falar um pouco sobre isso. Aí dói, né? Aí eu olhei e falei, não, peraí, que a gente está falando de sonho. E no final das contas, vender imóvel é vender sonho. Eu falo que chega uma hora na nossa vida, na nossa profissão, que o dinheiro, ele faz diferença? Faz. A gente precisa. Só que a realização do sonho, essa é a grande virada da chave. E esse amigo meu, rei do consórcio, ele topou fazer um financiamento, tá? E aí, ele, óbvio, de consórcio, ele entende melhor que eu, já fez ali meia parcela com o planejamento de fazer o quê? O interveniente quitante. Porque daí ele entra com juros muito mais baixos, que é da administradora, contempla, né? Faz a quitação ali do financiamento e fica só com consórcio. Aproveita a oportunidade que teve ali e busca outro meio para ser mais econômico. E existe essa possibilidade. E a gente conhece alguém que fez isso, né, Ari? Muitas vezes, conhece muito, né? Bastante. Muitas vezes, ambos, né? Permutante 1, permutante 2, o comprador e o vendedor não tem esse conhecimento. Aí cabe, né, ao corretor, à imobiliária, dar uma consultoria e fazer ambos conhecer. Boa. Que tem essa possibilidade, né? Porque às vezes você comenta com o cliente, então o seu caso é um interveniente quitante. Daí eu pergunto, o que é isso? Como que funciona? Já conversei com alguns profissionais e sugeriram isso para mim. A gente já pegou alguns casos assim. Imagino. Gente, aí a gente falou sobre sonhos e aquisições, já falamos um pouco agora também sobre as formas de aquisição, e eu queria deixar também uma dúvida que a galera tem do alto padrão, né? Qual é o imóvel que a Nova Solução captou assim de maior valor que vocês têm em carteira? E essa daí eu vou deixar para a responder. Essa foi recente, tá? Tá. Inclusive a gente está conversando com um grupo, porque tem imóveis que é para pessoas e tem outros que é para pessoas, mas geralmente é um grupo de compra. A gente está falando de empresa, não? Não, a gente está falando de imóvel mesmo, Tá. de imóvel, só que normalmente acompanhado com a área em Limeira, dentro da cidade. Dentro da cidade? 140 milhões. Esse imóvel, 140 milhões? 140 milhões. Esse imóvel Isso é um imóvel de moradia, gente? Não. Não, esse é comercial. Tá. Esse é comercial. E assim, ele vem acompanhado de uma área que dá para ser muito bem aproveitado. Então, assim, a gente não vai dar spoiler, mas é dentro da cidade, tá? Inclusive, a gente já está em negociação. Na verdade, a gente fala que a gente está em fomentação. Então, achamos um interessado, a gente está negociando. Esse imóvel veio para a gente há 15 dias. Uns 15 dias. Uns 15 dias. Esse imóvel com a área toda, uns 15 dias, e a gente já está em processo de negociação, já estamos puxando toda a questão de matrícula, e assim, é muita informação e é tudo direto com o advogado. Então, é um advogado da Nova Então tá Solução, muito sigiloso ainda, né? Exato, Não, mas, exato. cara, mas assim, é um valor muito, mas muito expressivo, né? E aí, é óbvio que eu não posso deixar de perguntar isso, que minha curiosidade já tá aqui, assim, sabe? Na ponta, né? Quanto que isso dá de comissão pro nosso... Quanto que dá? Uns 8 Big Brother? Mais ou menos isso? Vai ser uns 8 Big Brother, porque 6%, fazendo conta de padaria, vai dar 8 milhões e
Eu preciso pegar a calculadora, Tá. tá? Eu confesso que matemática não é muito ali, mas com a calculadora eu mando bem. Mas vai dar um pouquinho mais de 8 milhões de comissão. Então... 8 BBB? 8 Big Brother. Caramba, velho. É um mercado bem, assim, Eu costumo dizer que abundante. Tá, mas assim, quando a gente fala sobre isso, e isso era um preconceito que eu vou falar que eu tinha, tá, gente? Claro. sim. A galera fala, nossa, mas por que eu vou pagar um corretor para fazer a venda que eu mesmo posso fazer? É a pergunta que eu me fazia antes. Eu falava, gente, mas é 6% que o cara vai cobrar para vender meu imóvel. E aí a gente acabou de falar aqui que teve uma negociação de um imóvel, e esse imóvel é meu. E eu tive essa consultoria da Nova Solução aqui com meu amigo Ari e o Zé. E, cara, assim, eu falei pra eles, inclusive, eu falei assim, eu nunca acho que não paguei ainda, inclusive depois de todo esse merchan que eu preciso negociar isso, né? Não paguei, então vou pagar, talvez, em suaves prestações, mas eu falei pro Ari e pro Zé, eu falei, cara, assim, é uma comissão que eu vou pagar feliz da vida, velho. Vou pagar porque, assim... Eles fizeram muita coisa que jamais eu conseguiria fazer, porque a cultura do brasileiro é dar o jeitinho, né? Cara, tá caro, tá, mas tá caro pra quem? Você sabe fazer tal coisa? Você tem um acesso? Você tem um acesso, exato. Então tudo isso custa. E eu fiquei muito feliz com toda a consultoria prestada. Isso vale muito a pena, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o trabalho do corretor é só lá, vendi. Cara, não sabe toda a dor de cabeça que dá por trás disso, né, Zé? o pessoal acha que o trabalho, né, Ari, de corretor é apenas, o Henrique, ir lá e apresentar o imóvel. É muito além disso. Eu costumo dizer que esse é o momento mais importante, né? Um dos momentos mais importantes, porque você vai ter a oportunidade de acolher um casal, né, que tem filhos, uma família, e você vai poder presenciar pessoalmente ali a alegria de adentrar uma casa. Quantos testemunhos que eu tenho, o Ari deve ter, né, os demais da Nova Solução, da alegria de ir criança e falar, nossa mãe, pai, que casa linda, e ficar já se imaginando. Deslumbrado, então, né? A apresentação do imóvel, eu costumo dizer que é um dos momentos mais felizes que a gente tem como corretor. Depois vem todo o trâmite. Todo o trabalho, né, gente? Complexo que passa por departamentos contábil, jurídico. Não, eu acompanhei assim. Muito sério, Muito contrato, enfim. Resumindo, gente, não tente fazer algo que não é sua profissão, pô. Né? Esses dias, e aí tem muito aquele, né? Tipo, se eu te indicar isso daí, você me racha a comissão comigo. Cara, como que eu vou rachar uma comissão contigo? Sendo que você acha que esse meu trabalho não é só uma venda, né? Você não sabe tudo que está por trás disso, né? Qual que é a estrutura que você investiu Nossa, para Deus. conhecimento? Hoje eu posso falar assim, que eu era um cara que tinha um certo preconceito de fazer isso e posso falar que vale muito a pena. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, já partindo para a reta final já desse bate-papo, e inclusive está muito, talvez a gente conversaria aqui com uma mesa aqui, um macarrão, né, uma macarronada, um vinho, né, Zé? A gente conversaria a noite toda aqui. Mas falando sobre, o Zé tocou num ponto muito interessante e eu falo porque eu também trabalho com isso, e quando eu vejo uma família conquistando algo, cara, aquilo ali é muito mais gratificante, mas muito, 1000 vezes mais gratificante do que uma comissão que a gente está ganhando. Isso daí é osso do ofício, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas a satisfação de ver um cliente feliz é muito, não tem preço, né? E eu queria saber de vocês se teve alguma história marcante de alguma família que conquistou um imóvel que né, talvez era difícil de ser conquistado, enfim, algo que marcou vocês como profissional. Ótimo. Bom, vou começar. Muitas histórias marcam a gente e são quase todos os meses. Tem uma recente agora que é a do Rei do Consórcio. Gente, só para deixar bem claro, tá? O Henrique é o Rei do Consórcio. Então, toda vez que eu citei, é dele que eu estou falando. A história dele é muito engraçada. Por quê? Olha isso, não estava combinado, eu não sabia que ele ia falar de mim, tá, gente? Quando a gente começou a procurar um imóvel, eu lembro que tem várias opções no mercado, mas várias. E aí a gente entrou em uma que eu vi, só que eu não sabia o quanto o coração da esposa dele tinha vibrado.
E aí a gente entrou e, né, se encantaram, vamos para a negociação. E aí na mesa de negociação, esse imóvel já estava num valor abaixo do mercado, que é uma oportunidade, é o que a gente chama de oportunidade. E aí a gente começou uma negociação, não deu certo, por N motivos, e aí eu falei, vou encontrar um imóvel. Meu objetivo nessa profissão agora é realizar sonho, não é mais ganhar comissão, porque sim, eu entrei por conta também do dinheiro. Não era, eu entrei porque eu quero realizar sonho, não. Eu entrei porque eu falei, preciso um outro momento de assunto, mas enfim, hoje já mudou. Hoje é realizar sonho. E aí, eu comecei a mandar outras opções, eles até falaram, vamos... Só que aí um dia, a sua esposa, ela mandou um áudio para mim falando, Ari, conversei com o Henrique, é aquele imóvel. E assim, eu não consigo tirar ele da cabeça. É bem emocionante para mim, por quê? Porque naquela noite eu fiquei com aquilo e eu falei, se eu realmente sou o que eu acho que eu sou, eu vou conseguir realizar esse sonho, custe o que custar, eu vou dar o meu melhor. E olha, meu amigo, eu penei ou não penei? Sim, eu acompanhei, viu, Henrique? E assim, o penar que eu falo é encaixar o quebra-cabeça. E quando eu consegui realizar, e ela virou e ela falou, Ari, você foi um instrumento de Deus nas nossas vidas, obrigado pela realização do meu sonho, e chorou no áudio. Aquilo para mim foi assim, uau, sabe, de você olhar e falar, pronto, mais uma família feliz. E toda vez que eu vejo vocês no Instagram, porque isso foi recente, e eu vejo você postando a casa, eu dou like lá, eu saio dando like em tudo. Por quê? Porque é isso, é uma história. E depois ela deu um depoimento muito legal, falando de como Deus agiu, testou e validou tudo com vocês. E aí eu olhei e falei, nossa, Deus, obrigado. E eu só quero ser cada vez mais ferramenta sua para realizar sonhos assim, porque foi além de uma venda. Então, qual foi a mais emocionante? Tem bastante, essa daí me emocionou demais da conta, e se eu colocar todas numa balança, é assim... Nossa, irmão, obrigado, fiquei feliz agora, fiquei muito feliz. E detalhe, vendi um financiamento para ele. O cara, nossa, aí, você tava quase me fazendo chorar aqui, mas agora você me fez... Mas vamos reexplicar isso, né? O Ari já explicou. Assim, eu tenho vários consórcios, faço muito consórcio de meia parcela para fazer de investimento. E trazendo esse caso, cara, assim, até contar, eles postaram lá na Nova Solução, eu não postei porque sou um cara meio low profile, né? Tá? Meu Deus do céu, tem... É verdade. Aí o que acontece? Eu nem postei nada, mas assim, quando a gente foi ver esse imóvel, vimos alguns imóveis, e eu falei assim, não, tem que ser um imóvel de X valor e tal. Quando o Ari veio com esse imóvel, era 2X. Falei, não, Ari, isso daí... E a minha esposa que está assistindo, um beijo, te amo. Não, vai dar certo, porque... enfim, a gente tem muita fé em Deus, somos cristãos. Eu falei assim, tá, a gente tem fé, mas não, a gente tem que ser também, né? E aí ela foi muito assim, além do que tudo que o Ari contou aqui. E aí, não, vamos ver esse imóvel. Só que o imóvel de 2X, ele valia tipo 3X, né, Ari? Aí o cara estava fazendo por 2X. Pô, calma aí, então a economia que eu botei nesse X, eu não tenho as cartas contempladas, fiz um financiamento no meu banco. Então, assim, a gente falou muito de financiamento, talvez mal, que eu não sou a favor do financiamento, mas também não sou contra, porque eu já utilizei o financiamento para fazer alavancagem como eu fiz recente. É óbvio que eu vou entrar com a quitação em breve para não ficar com esses juros, mas foi uma saída para eu poder comprar um imóvel de uma boa validação, enfim, de uma boa, como que eu posso dizer, oportunidade, certo? Sim. Mas obrigado, Ari, fiquei feliz com a sua, com o seu testemunho, e com certeza vocês são porta de Deus para muitas famílias. E que vocês continuem sendo assim, porque o trabalho de vocês é muito importante e significativo para muita gente. Amém. Certo? Olha, depois nós vamos negociar, tá, Zé? A comissãozinha. Gente, última pergunta, só para a gente finalizar. Ô Zé, fala para mim,
a pessoa que quer comprar um imóvel de alto padrão hoje, né, que sonha, às vezes a pessoa estaria assistindo e fala assim, cara, hoje para mim é impossível comprar um imóvel de alto padrão, né, moro numa casa talvez de 300, de 200, eu nem tenho casa e estou sonhando com uma casa de 1 milhão, de 2, de 3. Fala para essa galera que está em casa o quanto isso é possível e dá uma pílula de ouro para essa pessoa, tipo, planejamento, que não dependa só de sorte, mas traga para a gente algum ensinamento para essa galera que está em casa sonhando com imóvel e, óbvio, deixando o trabalho de vocês a parte disso, né? Vamos lá. Bom, você que quer comprar o seu primeiro imóvel ou o seu segundo, ou permutar, né, o seu imóvel e talvez no momento você não sabe qual é o caminho, né, Ari? E a Nova Solução está aqui para te mostrar o caminho. Eu, José Roberto, eu já tenho meu imóvel, né? E, aliás, agora eu quero começar a fazer investimento. Qual que foi um dos caminhos que eu segui? Eu acabei de fechar um consórcio, né? Uma carta de... 2, né? 2, 3? Não, foi 3 cartas, 3 cartas. Isso. Aliás, isso que eu estou dizendo aqui para você, eu estava vendo uma reportagem ontem, né? De você fazer o consórcio, que eu enxergo com muito bons olhos, que é um investimento que você vai fazer, acredito eu, a médio prazo, aonde você vai ser contemplado e você vai ter um valor muito significativo para você fazer o seu primeiro ou a sua troca de imóveis, né? De imóvel. E atrelado a isso, com certeza você precisa estar atrelado, né, com o consultor, com o corretor, que entenda, né, a imobiliária, que tem toda uma estrutura que vai te oferecer não só a oportunidade, mas também ela vai conseguir levar você a fazer o melhor negócio comprando o imóvel certo, né, no momento certo e através desse investimento que eu acredito que o consórcio ele pode ajudar nesse médio, curto prazo, também. Porque a parcela, assim, o que eu entendi do consórcio, você vai conseguir, acredito eu a princípio, a planejar um pouquinho melhor dentro do seu orçamento, né? Então, assim, conte com a Nova Solução, a gente está aqui, a gente é especialista no que a gente faz, a gente já tem costa larga já, né, Ari? A gente conseguimos através aí da bênção do Senhor, de muito trabalho, através de estratégias, né? A gente conseguiu realizar muitos sonhos. Então, pode contar com a Nova Solução, que a gente tem um imóvel certo para você e com certeza, aqui conosco aqui você vai fazer o melhor negócio e a gente tem as melhores oportunidades. E às vezes as pessoas acham que está tão distante, e o Ari, quando a gente estava vendo imóveis, cara, o Ari me apresentou tanto imóvel que já é para mim de alto padrão, sim, talvez não seja para muitos, mas para mim já era de alto padrão, com valor acessível, de oportunidade de fato, e que é óbvio, não deu certo por conta que tinha que dar certo aquele, mas por mais que você esteja planejando daqui a um tempo, cara, acho que vale a pena. Uma vez eu falei pro Ari, cara, eu não vou ficar te atormentando porque eu não vou comprar esse imóvel agora. Ele, não, eu vou te levar para visitar, porque uma hora você vai comprar, não tem problema, não tô falando que você tem que comprar já. E teve como, né? E teve. Você estava com o orçamento, você comprou um imóvel bem acima do que estava. Mas enfim, gente, tá se encerrando esse bate-papo gostoso que a gente teve. Obrigado pelo tempo de vocês, por essa aula sobre alto padrão, sobre imóvel, sobre investimento no imóvel. Acho que teria um espaço para um segundo bate-papo desse para a gente falar imóveis só para investimento, porque a gente nem conseguiu falar muito sobre isso. Talvez a gente possa fazer um só para investimento. Mas fique aí, se você não conseguiu entender alguma coisa, volta o vídeo de novo e os links estão na descrição, o Instagram, os nossos contatos. Eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor para você, não só a Nova Solução, assim como a Zecom, para você não ficar dependendo só de sorte, mas você ter uma boa estratégia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.